Solte o galo aí para eu cumprimentar o nosso Luiz Alberto. Tá bom, corte o galo. Esse galo, Delfino, eu trouxe lá de Canhoba, viu? Esse veio de Canhoba. Veio na mala do Fiat Mobi. Não morreu, veja que o bicho é resistente, é mura. Se não fosse mura, tinha morrido antes de chegar em Aquidabã. Agora são 7 horas mais 7 minutos. Cumprimentar aqui o presidente da Associação Sergipana dos Criadores e Preservadores da Raça Mura em Sergipe, nosso Luiz Alberto Santos, ele que é advogado, estudioso do direito, aliás, operador do direito e estudioso desta raça tão brasileira. Bom dia, Luiz Alberto. Bom dia, Pedro Rocha. Bom dia, Hélio Argolo, Lídio Cavalcante, Paulo Anderson e a toda a sociedade que nos ouve. Quero só fazer uma correção. Eu sou especialista em direito educacional, mas não sou bacharel. Não sou operador. Não é operador. Não. Me desculpe. Eu entendi como se fosse, mas tudo bem. Tranquilo. A ordem dos factores não altera o produto. Não, mas o coronel é diferente. A ordem dos faltosos não altera o pão duro. Antes de Pedro iniciar a nossa fala, eu gostaria de me apresentar para a população que a partir desse momento irá nos ouvir. O meu nome é Luiz Alberto, como dito por você, eu sou especialista em direito educacional e atualmente estou presidente da Associação dos Criadores e Preservadores de Aves da Raça Mura do Estado de Sergipe. O trabalho que essa diretoria da associação vem implantar no Estado de Sergipe tem como principal finalidade adotar a postura de construtora de pontes. O que a gente quer na realidade é desmistificar a avicultura esportiva, revelando para a população o que de fato é a avicultura esportiva e quais os impactos que a mesma causa em nossa sociedade, que vai desde o processo de inclusão com a mão de obra que os criadores direcionam ao Estado como forma de arrecadação e inclusão, e a própria participação no comércio com a compra de produtos de alimentação desses animais. Desmistificando dessa forma para que a gente passe a contar com uma parcela da população como pessoas simpáticas à nossa causa, porque desconhecendo nós não teremos aliados. E o que predomina hoje como verdade no senso comum é o que os ambientalistas ou aqueles que se posicionam contrário a esse esporte revela para essa sociedade. Então o que a gente vai buscar nessas 8 séries que a gente vem apresentar junto com a sua pessoa é tentar apresentar para a sociedade o que é a avicultura esportiva e qual a importância do galismo, que vai desde, como eu falei, o processo de inclusão, o processo econômico, como também tem toda uma segurança e uma proteção jurídica. A nossa ave ela é protegida pela Constituição e por leis, a exemplo de uma lei estadual. Eu gostaria de fazer um pequeno e um breve apanhado histórico sobre a importância e a existência desse animal no imaginário popular. É importante isso, até porque é uma ave que foi, ao longo dos anos, discriminada, não é? Então pode esteja à vontade. Existe sim muitos estigmas que ainda se mantêm vivo no tocante a preconceitos. Essa ave, os primeiros registros datam de aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, ou aliás, 5.000 anos, 2.500 a 3.000 anos antes de Cristo. E os registros se dão através de estudos arqueológicos que foram realizados na civilização do Vale do Indo, conhecido como a Era do Bronze, onde estudos arqueológicos fazem descobertas de escritos em pedra de sabão, demonstrando que naquele período e aquela comunidade tinha esse animal como um símbolo muito forte, presente e marcante naquela comunidade. Existe também um relato no Código de Manu, que é uma legislação da Índia, que descreve as primeiras expressões de regulamentação desse esporte. Nesse Código de Manu existem artigos que trata de como devem acontecer os eventos envolvendo animais.
Existiram também as grandes navegações. Com as grandes navegações, esses animais passaram a ser disseminados em todo o continente europeu e nas próprias Américas, vindo principalmente do sudeste asiático. Com o advento das grandes navegações, esses animais passaram a servir como fonte de alimento para os tripulantes e também instrumento de povoação, porque aonde as naus passavam para fazer abastecimento, eles também deixavam espécies para que elas pudessem reproduzir, e em viagens futuras eles passavam para reabastecer, capturando aqueles animais. No período das navegações, os mesmos também eram utilizados como fonte de entretenimento. Como esses marinheiros passavam muito tempo em alto mar, o animal era utilizado nos convés do navio para combater como fonte de distração e dessa forma tornar a tripulação mais calma, né, mais tranquila. No Brasil, esse animal chega aqui, segundo relatos de historiadores, através dos portugueses e espanhóis. Existe alguns relatos, principalmente na tese de doutorado do Misael Costa Correia, um historiador brasileiro da Universidade Federal de Santa Catarina, que descreve essa ave mura brasileira como uma mistura, principalmente entre o banquiva e o galo sonerate. O banquiva, que era conhecido como galo vermelho, muito em grande quantidade encontrado na Índia, na Indonésia, na Malásia e nas Filipinas. E o galo sonerate, que é conhecido como galo cinza, em toda a península da Índia. Então, esses dois animais, que são da espécie galo-galos, que são responsáveis pela existência da nossa ave combatente. O Mura, antes que eu esqueça, o Brasil criou, os galistas brasileiros criaram em 2019 um encontro em Brasília para definir a possibilidade da criação de uma entidade nacional que pudesse falar pelos criadores. E na oportunidade foi definido como forma de homenagem a uma tribo indígena que demonstrou coragem, valentia e valores estoicos na defesa da nossa pátria contra a invasão portuguesa. Então, Mura é uma homenagem a essa tribo indígena que demonstrou muita coragem e valentia na defesa do que eles tinham como... Tinham não, que na realidade eram os proprietários do território, né? Eram os verdadeiros nativos. Então, é uma homenagem a essa tribo indígena. Esse animal hoje, ele sofre influência de espécies como o chamo, o azil, o malaio, o chamo japonês, o próprio banquiva. E aí a gente está buscando, o senador Telmário Mota, ele direcionou um valor para que a Embrapa, através de 2 pesquisadores, começassem a trabalhar estudos que pudessem comprovar e elevar o nosso animal Mura a uma condição de raça. Que hoje ela não é uma raça, ela é reconhecida, ela tem traços e peculiaridades do próprio país, do Brasil, é um animal melhorado por nós criadores, mas não é considerado uma raça. Então existem pesquisas em andamento para fazer com que esse animal possa ser reconhecido como uma raça. O nosso animal, ele tem, no artigo 215 da Constituição, a sua segurança como expressão cultural. Eu preciso ler para que o ouvinte em casa perceba que não se trata de achismo, é o que está na própria Constituição. O artigo 215 da Constituição diz que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. A gente precisa lembrar aqui aos ouvintes que esse animal está em nosso país desde o processo de colonização. Porque se os historiadores conseguem comprovar através dos seus registros de que foram portugueses e espanhóis que trouxeram e que no primeiro momento veio como fonte de alimento e entretenimento, existe uma informação de um militar erudito espanhol chamado Fernando Duro, que descreve passagens de uma carta de Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, informando sobre a questão de espanto
em que os nativos brasileiros recebiam essas aves como presente. Então isso prova que de fato eles chegaram aqui durante o processo de colonização. Se eles fazem parte do processo de colonização do nosso país, é inegável que é uma manifestação cultural nacional. O parágrafo 1º do artigo 215, ele ainda vai além. Ele diz que o Estado deve proteger toda e qualquer manifestação cultural, seja ela indígena ou afro-brasileira, e a de outros grupos que façam parte do processo civilizatório nacional. Ou seja, ainda aquela expressão que não está catalogada, é de responsabilidade do poder público assegurar essa expressão. Então, o que o galismo busca é a valorização e o reconhecimento que deve ser dado como expressão cultural em um país que tem na Constituição a sua salvaguarda. Então, o que a associação busca, enquanto representante de classe, é levar essa expressão cultural para que a população conheça que não se trata de uma expressão cultural praticada ou disseminada por pessoas de moral baixa, muito pelo contrário. Existem no universo dos criadores grandes intelectuais, tanto no passado quanto agora no presente. Eu não vou aqui dar nomes de pessoas da nossa sociedade que são simpáticos a essa expressão cultural, porque eu não tive autorização, mas existe um grande número de pessoas bem destacadas na sociedade que nutrem um sentimento de afeto, de amor por essa expressão cultural. E essa ave, ela é... Tanto que um dos maiores publicitários do Brasil, né? Aliás, talvez do mundo, o Duda Mendonça é adepto da raça, é adepto e fã e criador da raça Moura no Brasil. Foi um dos grandes disseminadores do Moura brasileiro. Eu acho que 80% dos criatórios de médio a grande porte no Brasil devem ter sementes do criatório de Duda Mendonça. E tem muita gente grande que se esconde, né? Ele é criador, tem o espaço dele para ele criar os gatos que ele gosta, mas ele não aparece, porque às vezes não quer mácula com o nome, coisa nenhuma, rapaz. O Brasil teve esse decreto, cadê aqui? O decreto 50.620 de 18 de 5 de 1961 pelo Poder Executivo. Foi o decreto de Jânio Quadros, né? Proibindo as rinhas e as manifestações dos criadores junto aos seus amigos, tal, como era também na colonização americana, os grandes fazendeiros, para demonstrar poder e riqueza, ele tinha que ter um crioulo, daqueles caprichados, bom de murro, para poder apostar com o outro fazendeiro. Repare que coisa interessante, uma manifestação cultural que até hoje é a chamada luta de boxe, que ela nasceu lá nos Estados Unidos e se propagou pelo mundo, e até hoje é conhecida como a luta basicamente dos negros, né? Então, Pedro, agora, menino sabido, viu, Lafim? Essa, Pedro, é a preocupação. Eu queria ter um filho assim, não. Chega a ficar arrepiado. Doer muito. Essa é a preocupação da Associação Sergipana, demonstrar para os criadores que existe, de forma velada, uma elevação da sensibilidade no tocante ao trato com animais. E nesse universo, se os criadores não se organizam, essa expressão cultural ela tende a perder espaço. Porque existem políticas de cerceamento dessa expressão cultural. Se você parar para observar, você falou muito bem. Observe que o boxe continua. Mas o que foi que aconteceu? Uma evolução na prática esportiva. Eu lhe pergunto uma coisa, Izzy, qual é a diferença entre uma luta de boxe e uma briga de galo? A única diferença é a regulamentação. Se nós estivéssemos regulamentados, nós pagaríamos impostos, nós teríamos alvará de funcionamento, pagaríamos licença. Você tocou no Duda Mendonça, a prisão dele em, se eu não me engano, 21 de outubro de 2004. Isso. A partir desse momento, o galismo aí sim passou a sofrer uma grande repressão e em decorrência dos fechamentos de espaços de seleção para reprodutores, o esporte ele
perdeu em expressão, porque diminuiu o número de criadores em decorrência dessa perseguição. Se houvesse uma organização por parte dos criadores daquela época para também apresentar um contraditório à população, talvez não tivéssemos hoje na condição que nos encontramos. Hoje nós somos estigmatizados, existe um preconceito, mas o que a gente tenta demonstrar para o criador é que é possível superar esses problemas. De que forma? Organizados. A gente precisa se organizar, a gente precisa trabalhar a publicidade da avicultura esportiva, a gente precisa ocupar espaços como esse que você nos concede para levar informação à população, porque se a gente não tiver opinião pública em um momento de embate a nível nacional, a gente estará perdido. Então a gente precisa levar a expressão da ave combatente a todos os espaços que forem concedidos para a gente. Nós temos agora uma ação que será desenvolvida no dia 1º de maio, onde a gente está convocando os criadores para fazer doação de sangue, em um período que se precisa muito do apoio, né, da humanização das pessoas. A gente estará convocando os criadores para fazer doação de sangue no Hemose, dia 1º, um gesto simbólico, no Dia do Trabalhador. Nós estamos trabalhando a possibilidade de confeccionar um outdoor para fixar em uma das principais avenidas de Aracaju, onde nós iremos estar apresentando a nossa ave combatente e a segurança jurídica, que está no 215, no 225, inciso 2º, quando trata do patrimônio genético, que é necessário preservar, e da Lei 8.657, que é a lei estadual, que garante ao criador a proteção para criar essas aves. E ainda vai além. Hoje, dos estados da federação que tem lei que ratifica a portaria 1998, Sergipe é a lei mais avançada. Porque o artigo 3º, o legislador foi bastante feliz que ele deixa lá: se o estado não tiver condições de acolher esses animais, deve deixar o proprietário na condição de fiel depositário. Que é aquela história, o cara chega numa rinha, chega um grupo de fiscais, aí prende os animais, leva ninguém sabe para onde, na maioria das vezes comem, e nós sabemos que é assim que funciona, né? É assim que funciona. E aí... Veja só, com a organização da avicultura esportiva, alguns ganhos já aconteceram. No passado, o IBAMA fazia parte nessas operações integradas. Hoje, ele não mais participa porque existe instrução normativa proibindo. Por exemplo, o CETAS, que é o Centro de Triagem Animal, ele não mais é aceito para receber esses animais combatentes. Existe uma determinação de que ele só pode receber animais silvestres. E existe uma exceção, parece-me que para exótico. Mas o nosso animal não pode mais ser conduzido por agentes do IBAMA. Observe que ninguém presencia mais o que antes era corriqueiro, vídeos no YouTube de agentes do IBAMA sacrificando esses animais. Isso acontece em decorrência de um processo organizado. Existe um gigante em Brasília na defesa da ave combatente, que é o senador Telmário Mota. Telmário Mota é senador de onde? Tocantins. A quem o galismo agradece muito. Temos no estado de Sergipe personalidades do universo político que também dão sua contribuição. Então o que a gente procura é isso, é demonstrar ao criador que de forma organizada os direitos vão surgindo, porque existe um adágio no direito que diz que ele só existe para aquele que não dorme. Então o galista precisa despertar, ele precisa entender que a luta... O problema é a falta de informação. Aqui eu lhe garanto que, aliás, garanto a todo o público ouvinte que eu acho que no Brasil não tem um presidente de associação com o conhecimento que você tem. Não é só no galismo não, viu? Em outras áreas também. Eu acho que 99% o cara é presidente pelo status, mas não sabe nem o que está presidindo. Lamentavelmente é assim, as coisas do Brasil são assim. A gente busca se apropriar do conhecimento, até porque a gente sabe que nesse universo que a gente está adentrando, irão surgir muitos ambientalistas para confrontar, né, o nosso desejo de regulamentação dessa expressão, que é um símbolo, é o esporte reconhecido mais antigo no mundo, porque se a gente for levar em consideração que no Código Manu está descrito, ou seja, 5.000 anos, eu não conheço um outro esporte mais antigo. O que a gente precisa é de oportunidades para desmistificar. E eu acredito que, a partir desse momento, uma semente está sendo lançada. Eu sempre digo aos criadores, as flores
do amanhã são as sementes de hoje. E a gente está lançando sementes e elas já começaram a germinar. Temos leis estadual e municipal. Existe na cidade de Cedro de São João a lei 191, que assegura o direito de criar e preservar essa ave. Existe na cidade de Laranjeiras, existe na cidade de Nossa Senhora Aparecida. Tudo isso para demonstrar que através de um processo de organização é possível você ascender a um posto de destaque, que é indispensável e essa ave merece pelo histórico que ela tem. Se você parar para analisar, a presença da ave combatente, ela está desde a literatura, a música, a religiosidade, está permeando toda a sociedade. Para você ter uma noção, a principal liturgia da Igreja Católica homenageia o galo, que é a Missa do Galo. A Missa do Galo, é verdade. Então, se você for observar, no Egito a ave tem um símbolo muito marcante dentro do universo místico. Existe uma frase do bispo de Milão no passado, Frei Ambrósio, que ele via na ave combatente um arauto, ou seja, o vigilante da noite profunda. Então, se você for olhar na música, brasileira, Clara Nunes, João Gilberto, várias personalidades do universo musical fazem homenagem a esse animal. A gente vai observar, existe um registro no próprio futebol, Clube Atlético Mineiro, em Gararu, em Porto da Folha, se eu não me engano. O Galo do Sertão. Entendeu? Então, assim... O Guarani, o Galo do Sertão. O que a gente precisa é desmistificar, demonstrar para a população que muito do que se é transmitido contrário a essa expressão cultural não aborda a verdade. Existe pesquisa científica que comprovam a necessidade desses animais desempenhar suas habilidades. Nós estamos assegurados nas 5 regulamentações do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, assim, o que a gente precisa é desse espaço para que a gente possa se comunicar com a população, demonstrando que, em momento algum, os criadores são praticantes de maus tratos ou crueldade. Não existe sentimento de afeto maior do que o que um criador nutre pelo seu animal. Eu quero dizer a você, só que a título de ilustração, que você falou do Guarani, o Galo do Sertão, o Atlético Mineiro, o Galo Mineiro. Ontem o Vasco da Gama depenou o Urubu lá no Rio de Janeiro pelo Campeonato Carioca, 3-1 para o Vasco. Olha, é brincadeira. Depois de 17 partidas. Depois de 17 partidas, você ganhar uma, ganhou ontem. Aí já postaram nas redes sociais o jogador Cano, não sei lá, um argentino depenando o Urubu, que é o símbolo do Flamengo. Eu quero aqui agradecer de coração essa parceria com a Associação dos Criadores e Mantenedores da Raça Mura no Brasil, e a partir daqui da Associação Sergipana dos Criadores e Preservadores. Luiz. Pedro, eu fico bastante feliz quando a gente tem a oportunidade de observar a participação de vários criadores de vários municípios do nosso estado. E com certeza, essa série de entrevistas, de bate-papo que nós estaremos dando continuidade com a sua pessoa, elas de fato irão circular o país, porque existe um desejo nacional de unificar o galismo. E essas ações, elas começam a fazer parte de um processo, como eu falei, de semeadura. Então, hoje Sergipe, em algumas situações, é referência nacional nesses avanços que o galismo vem alcançando. Nós publicamos, eu até lhe presenteei, um cordel combatente empenado, e produzimos também uma cartilha ilustrativa assegurando os direitos da ave combatente. Eu fico muito feliz, Pedro, quando a gente percebe que já existe um sentimento de comprometimento por parte dos criadores. Observe que, às vezes, o que falta para que algumas categorias se mobilizem é a iniciativa. E a associação, quando adota essa postura, ela começa a despertar no criador um sentimento de esperança, da possibilidade de reconhecimento e valorização desse animal. Eu quero deixar bem claro para todo o público que nos ouve que no estado de Sergipe e no Brasil está proibido o sacrifício desses animais de forma sumária.
No passado era comum que os agentes da segurança, os agentes governamentais de órgãos de fiscalização e controle adotassem a postura de chegar nos espaços... A maioria também sacrificava por perversidade, pai. Mas dizendo, quem manda sou eu. Aí pega, mata aí o galo. Então, mas eu estou dizendo que eu conheço um que trabalhou nesta área, que ele disse a mim. Eu nunca vi, mas ele disse a mim, eu chego na rinha, pego e já vou matando logo. E a gente leva, uns a gente entrega na instituição quando a casa está boa e o resto a gente come. Então, eu ouvi isso. Então, aí, o que é que a associação vem informar a população e, em particular, os criadores? Existe uma segurança jurídica e hoje não é mais permitido que isso aconteça. Caso venha a acontecer, o criador busca a associação e a gente vai acionar a assessoria jurídica para representar esse agente que age em descumprimento com a lei. Porque nós temos uma lei estadual, como eu já mencionei, a 8.657, que assegura o direito de criar e preservar esse animal. Vamos dar o crédito do deputado que votou a lei e conseguiu aprovar. Foi o deputado Garibaldi Mendonça. Positivo, positivo. Nós temos a DPF 640, que foi uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que assegura o não sacrifício desses animais, ainda que em condição de crueldade ou maus tratos. Porque foi uma ação de iniciativa do PROS, em decorrência de uma apreensão que houve em Luiz Eduardo Magalhães, onde um juiz determinou o sacrifício de 145 animais sem que o processo chegasse ao final. Então, se aquele animal ele era a materialidade do inquérito, como é que você pode condenar o mesmo sem que o processo seja concluído? Então, o que foi que aconteceu? O Supremo se reuniu, se não me falha a memória, em final de novembro, e estava 6 votos a 0 em favor do pedido do PROS, e o ministro Cássio Nunes pediu vistas. Ainda que os 5 votem contrário, o galismo tem assegurado o direito ao não sacrifício. Então, existiu também nesse período uma decisão do Estado de Santa Catarina, que tentou sacrificar os animais, e um advogado de Blumenau ingressou com a reclamação número 42.764, em que o ministro Alexandre de Moraes ratificou a decisão do então ministro Gilmar Mendes na DPF 640. Ou seja, nós temos toda a segurança jurídica que protege o criador, e o que a gente precisa é demonstrar para o mesmo que hoje eles têm uma entidade de classe que pode falar pelos mesmos e que está balizado no direito. Nós não estamos aqui fazendo apologia à violência, ao crime, muito pelo contrário. O que a gente está tentando trazer é informação para a população, dando a oportunidade de apresentar esse contraditório, porque o que a população reconhece e conhece sobre o galismo, às vezes é transmitido por pessoas que desconhecem a nossa expressão cultural. Para vocês terem uma noção, houve uma publicação em 2018 pelo Departamento de Neurofisiologia Comportamental da Universidade Federal da Paraíba, através da publicação do zootecnista Anderson Batoré, inclusive, população, tendo como orientador um doutor do Departamento de Veterinária da Universidade Federal de Sergipe. Na época ele era funcionário de lá e hoje ele está aqui. Que inclusive eu mantive um rápido contato com o mesmo, me colocando na condição de ser aluno para avançar nessa pesquisa sobre a belicosidade e a agressividade desses animais como uma característica inata. Mas o mesmo não demonstrou interesse porque está trabalhando com outra linha de pesquisa. Essa pesquisa da Paraíba comprovou que esses animais têm a agressividade como um valor que já nasce com os mesmos. Não é o homem que altera. O que a população leiga diz que às vezes os animais são anabolizados, recebem estímulos através de medicações, tudo isso são falácias. E para que isso fosse comprovado, seria necessário que os órgãos de fiscalização e controle, quando realizassem as apreensões, fizessem a cultura de sangue dos animais para comprovar se de fato existe a introdução dessas medicações que alegam. Então, o que a gente precisa é disso, é de espaços, de se comunicar e demonstrar para a população que a avicultura é uma expressão cultural como qualquer outra. O que a gente precisa é apenas regulamentar. Existe um trabalho em andamento que eu estou fazendo junto com algumas casas de vendas de produtos agropecuários para que a gente possa apresentar um dado
científico da participação do galismo na economia do Estado de Sergipe. Então, nós já distribuímos alguns questionários com alguns proprietários para que a gente tenha qual é a probabilidade da participação dos galistas no tocante ao consumo no agronegócio sergipano. Então, assim, existe uma tentativa de fato, elevar a avicultura esportiva ao local de destaque que ela sempre teve e que eu tenho certeza irá alcançar, porque os frutos já começaram a germinar no Estado de Sergipe. Eu estou aqui tentando lembrar quem foi que mandou um áudio, aliás, um texto, de um alvará de soltura de um violão que foi apreendido com um seresteiro. E como você tem um cordel aí, é que eu não consigo me lembrar o texto, mas o alvará de soltura do juiz... Eu ouvi, foi uns advogados conversando em tom foi em tom de cordel, né? Como passa e coisa mais, Não. como pode um som que apenas despertava o coração, coisa parecida, coisa mais linda do mundo. Pedro, eu não consigo lembrar quem foi eu que queria mandou. deixar esses assuntos para a nossa próxima vinda aqui na terça-feira, mas como você mencionou, existe na realidade uma tentativa por uma área dos operadores do direito em mudar o nosso Código de Processo Civil, que quando você fala sobre isso, aí é o que eles chamam de direito de quarta dimensão. Na realidade, existe uma tentativa de estender aos animais não humanos um desejo de assegurar todo o direito jurídico que se estende ao homem. E aí você observe a que nível, né, nós estamos chegando. Até um violão já não se trata mais nem de vida. Então veja, um violão. Com a lei do silêncio, né? E aí a coisa muda, né? Foi logo no início da lei do silêncio que o sujeito, o seresteiro, apaixonado por uma mulher, foi na porta dela, tipo 1h da manhã, começou a tocar, a polícia foi lá e prendeu. O violão ficou apreendido na delegacia, a polícia foi fazer a parte dela, cumpriu o dever dela, convidada por alguém ou denunciada por alguém, foi lá, prendeu. Só que aí o seresteiro, como quase todo seresteiro que se respeita, gosta de tomar um mezinho, aí procurou um advogado. Delfino Rio, olha. Delfino que eu estou falando é o tenente, subtenente Delfino. Subtenente ou tenente? Subtenente. Subtenente Delfino, que conhece bem o Estado de Sergipe, e os homens da noite, que ele, como policial, conhece bem. E aí o seresteiro procurou um advogado, também gostava do da noite e da seresta, e aí o advogado entrou com a petição, o juiz também gostava da farra, aí liberou o violão na hora. Então, a todos que participaram do nosso programa, muito obrigado, viu? Luiz, o papo tá bom, eu gostaria de ficar mais 1 hora ou mais, e me comprometo aqui com a Associação dos Galistas de fazer agora o papel de assessor de imprensa de vocês. Vou começar a viabilizar no interior, nas emissoras de rádio do interior, a ida de vocês da associação até as emissoras de rádio interior, para a gente começar a divulgar esse trabalho de vocês, que eu acho um trabalho muito importante, voltado para, não só para o galismo, mas como a cultura do galismo, né, e a expressão dessa raça, que eu particularmente, ao longo, aliás, no alto dos meus 69 anos, não sabia que era uma expressão cultural brasileira, eu não sabia. Na realidade, não é nem brasileira, é quase que mundial, porque vários países do mundo têm esse animal em elevado apreço, e existem países em que o esporte ele é reconhecido como expressão nacional. Pedro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade que vocês nos concedem. Terça-feira eu estarei aqui de volta abordando um tema diferente. E gostaria de dizer para os criadores que é importante essa adesão e o comprometimento de todos vocês para que a associação se fortaleça. E deixo uma frase de efeito. Observem que as maiores torres que existem no mundo, elas nascem no chão. Então vamos acreditar que é possível, mesmo que de forma prematura,
Um processo que se inicia de forma tímida, mas pode germinar e se transformar em uma grande árvore, a exemplo das torres, que tudo nasce no chão. Então estamos começando com uma boa base e eu tenho certeza que a adesão dos criadores fará da associação uma entidade de classe forte. Um bom dia a todos e obrigado aos ouvintes. Ok, Luiz Alberto, ali o subtenente Delfino, que veio acompanhando, também faz parte da diretoria, e o nosso assessor de comunicação ali. Diego. Diego, um abraço, Diego.